Conquiste a sua aprovação com a AM Concursos. Quer garantir a sua vaga no serviço público? A AM Concursos tem a metodologia certa para te levar à aprovação com materiais atualizados, focados no edital, além de aulas com professores especializados, além de simulados para testar o seu conhecimento e suporte e acompanhamento até a sua aprovação. Não deixe o seu futuro para depois. Comece sua preparação agora e conquiste a estabilidade que você merece. Fale conosco e inicie a sua jornada rumo à aprovação. Olá, concurseiro, concurseira, sejam todos bem-vindos ao AM Concurso. Eu sou o professor Márcio Pereira e nesta aula iremos estudar raciocínio lógico e matemática. Eu separei para vocês aqui, hoje, iremos falar sobre razões, proporções, regra de 3 simples, regra de 3 compostas e porcentagem. Todo o conteúdo de concursos gira em torno desses tópicos que iremos trabalhar hoje. Então vamos iniciar falando de razões. O que são razões? O que é uma razão? Razão é uma divisão de 2 números. Esses 2 números podem representar grandezas de mesma espécie ou de espécies diferentes. Então, temos A dividido por B. Então, A dividido por B nós vamos ler como A está para B. Podemos representar desta forma ou dessa forma aqui. A está para B. O A representa o que nós chamamos de antecedente e o B, o consequente. Se fizermos uma comparação da razão com uma fração, porque a razão é uma fração, na fração nós temos o número que fica em cima, é chamado de numerador, e o número que fica embaixo é chamado de denominador. Aqui, para o nosso curso, nós vamos chamar o numerador de antecedente e o denominador vamos chamar de consequente. Vamos ver alguns exemplos de razão. Primeiro exemplo de razão é alunos em uma sala de aula. Então, nós temos aqui, em uma sala de aula, nós temos 20 meninos e 40 meninas. Comparando esses 2 números, o número de meninos com o número de meninas, podemos escrever 20 para 40. Isso quer dizer que simplificando, cada um menino, nós temos 2 meninas. Então, isso é o que nós chamamos de razão. Outro exemplo de razão é aqui na definição do que nós chamamos de velocidade. Então, nós temos aqui distância e tempo. Então, você tem aqui grandezas de espécies diferentes. Eu tenho distância e temos tempo. Então, ele diz assim, um carro percorre 150 km em 3 horas. A razão entre distância e tempo, ou seja, 150 dividido por 3, nós simplificando, nós temos 50 para 1. Ou seja, significa que a cada 50 km é percorrido em 1 hora. Vale ressaltar que isso só acontece se a velocidade for constante. Se a velocidade for constante, a cada 1 hora teremos percorrido 50 km. Ao passo que, se essa velocidade não for constante, eu posso ter em 50 km um tempo diferente de 1 hora. Tá certo? Então, aqui vale para a velocidade constante. Então, significa dizer que a velocidade de 50 km por hora significa dizer que a cada 1 hora ele percorreu 50 km. Outra forma de representarmos razão é através de escalas em mapas. Então, a razão entre a medidas reais e a do desenho, estou relacionando aqui medida real com
desenho. Por exemplo, em um mapa, uma escala de 1 para 50.000 significa dizer que a cada 1 centímetro no mapa, ou seja, a cada 1 centímetro no desenho, eu tenho 50.000 centímetros no mundo real, ou seja, na realidade. Ok? Então vamos para frente. Então nós temos aqui um exemplo no concurso CETAP, tá? Nós temos a seguinte situação. Em uma sala de aula, a razão entre o número de meninas, aí está falando aqui, ó, o número de meninas, então aqui em cima é o número de meninas. E o número de meninos, aqui embaixo, é meninos. Então, o número de meninas e o número de meninos é de 12 para 13. Em relação ao total de alunos, qual o percentual que representa a metade do número de meninos? Tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos somar. Esse numerador aqui representa o número de meninas e o denominador, ou seja, o antecedente é o número de meninos e o consequente é o número de meninas. Então, nós vamos ter 12 mais 13. Então, vamos ter 25 ao total. Tá? Então, ele quer saber, em relação ao total, ou seja, o total é 25, vou ter que escrever aqui embaixo. Em relação ao total, que representa a metade de meninos. Então, meninos é 13. O número de meninos é 13. Ele quer a metade, então você vai escrever aqui a metade de meninos. 13 dividido por 2. Daí nós temos assim. Nós temos uma divisão de fração por fração aqui. Então, nós vamos fazer 13 dividido por 2 vezes, você mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Não esqueçam que aqui tem 1 aqui embaixo. Então, vamos escrever o inverso. Vai ficar 1 sobre 25. Então, aí nós vamos ter 13 dividido por 2 vezes 25, 50. Certo? Como eu quero isso aqui em termos percentuais, nós vamos multiplicar isso aqui por 100%. Certo? Porque eu quero em termos percentuais. Daí nós vamos ter, você dividindo aqui, ó, 100 por 50, nós vamos ter aqui 2. Multiplicando, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 1, 2. Então, nós temos 26% é o percentual que a questão pede. Então, isso nós temos na letra B de bola. Vejam que a questão do CETAP, da banca CETAP, sempre cai nesse estilo de questões, tá bom? Então, esse modelo aqui é o modelo que vocês vão ter como referência para estudar outras questões do mesmo conteúdo. Tá? Conteúdo bem simples, tá? Você vê aqui que não houve um raciocínio muito elevado para resolver a questão. Basta você somar o antecedente com o consequente, você tem um total, tá? E aí você vem aqui no que ele está pedindo, ele quer saber a metade do número de meninos. Então, o número de meninos é o número que está no denominador. Então, é 13 dividido por 2, em relação ao total. Ok? Então, vamos para a próxima questão. A segunda questão é uma questão clássica de razão. São os problemas que envolvem torneiras, bombas, tá? Geralmente eles usam ou bombas ou torneiras. Então, eu vou fazer a dedução da fórmula e vou dar para vocês a dica como vocês vão resolver essa questão de forma direta, tá?
Então, a primeira coisa que a gente vai usar aqui é o conceito de vazão. Tá? Então, o que é vazão? Vazão, que eu vou indicar pela letra Q, é o volume de líquido ou de água que está sendo despejado em relação ao tempo. Isso é o que a gente chama de vazão. Então, você diz assim, a torneira está com uma vazão de 2.000 litros por hora. Então, isso quer dizer que a cada hora ele está tendo um vazamento de 2.000 litros. Isso aí é o que a gente chama de vazão. Tá? Então, como eu tenho duas bombas, eu vou chamar aqui a bomba 1, a bomba 1, vou chamar de vazão Q1. Vai ser quem? O volume V1 dividido pelo tempo T1. Certo? Para a bomba, agora eu vou considerar aqui uma bomba 2. Uma bomba 2. A vazão vai ser V2 sobre T1. Certo? O que vai ser a vazão total? A vazão total. A vazão total vai ser Q1 mais Q2. Isso aqui vai ser a vazão total que eu chamei de Q. Então, a vazão é volume, vou dizer que o volume de água que vai ser escoada vai ser V sobre o tempo total, que é igual. Considerando a bomba 1 que ele vai comprar, eu vou chamar de V também, o volume, porque é o mesmo volume de água, sobre, só vai mudar o tempo, T1, mais a mesma coisa da bomba 2, o volume é V sobre T2. Veja que no numerador nós temos o mesmo volume. Então eu posso dividir o numerador por V. Só o numerador. Então nós vamos ter 1 sobre T igual a 1 sobre T1 mais 1 sobre T2. Daí nós temos que 1 sobre T, eu posso tirar o MMC aqui como sendo o produto de T1 por T2. Dividindo T1 vezes T2 por T1, vai sobrar T2. T2 vezes 1, T2. Mais T1 vezes T2 dividido por T2 é T1. Daí, nós temos que o inverso de T, se eu fizer o inverso, eu vou ter T. Eu vou inverter aqui. T vai para cima, 1 vai para baixo. Então, isso quer dizer que esse produto aqui vai para cima e a soma vai ficar aqui embaixo. Pronto. Eu acabei deduzindo para vocês a fórmula que nós vamos utilizar toda vez que vocês tiverem torneiras que estão enchendo um tanque ao mesmo tempo. Tá? O tempo total vai ser sempre o produto dividido pela soma. Então, toda vez que vocês se depararem com problemas dessa natureza, vocês vão utilizar diretamente essa fórmula aqui. Não vão precisar fazer essa dedução que eu fiz. Fiz para vocês entenderem como foi que eu cheguei no resultado. Tá? Então, daqui para frente, usem essa fórmula aqui direto. Professor, e se tiver 3 bombas? Se tiver 3 bombas, vai aumentar uma parcela aqui. Vai ficar V sobre T3. E aqui em cima vai ficar T1 vezes T2 vezes T3. E embaixo você vai ter alternado T1 vezes T2 mais T2 vezes T3 mais T1 vezes T3. Eu vou colocar aqui a fórmula para 3 bombas. Pegando o raciocínio, vai ficar assim, ó, para 3 bombas. T1
vezes T2 vezes T3, e no denominador você vai ter T1 vezes T2 mais T1 vezes T3 mais T2 vezes T3. Isso para 3 bombas. Tá? Então vamos resolver a questão. Nós temos aqui que T1, o T vai ser quem? T1. O tempo T1, ele deu, o tempo T1 é 180 minutos. Como a resposta está em horas e minutos, eu vou dividir por 60, porque uma hora tem 60 minutos. Estou transformando para hora. Então, simplificando aqui, nós vamos ter 3 horas. E os 120 minutos, eu vou dividir 120 por 60. Vamos ter 2 horas. Então, por que eu transformei? Porque as respostas estão em horas e minutos. Então, agora a gente substitui aqui. 3 vezes 2, 3 mais 2. Então, em cima vai ter 6 dividido por 5. E aí você vai dividir 6 por 5, dá 1. 1 vezes 5 dá 5, para 6, 1. Acho 0 aqui, vírgula. 2 vezes 5, 10, para 10, 0. Então, nós vamos ter 1,2 horas. Se você observar bem, não tem nenhuma resposta com 1,2 horas. Você já pode eliminar a letra A, B, C, vai ficar entre D e E, está em torno de 1 hora. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos separar a parte inteira aqui, ó. 1 hora de 0,2 horas. E aí a gente transforma 1 hora. Esse 0,2 horas eu vou multiplicar por 60 para transformar para minutos. E aí nós vamos ter 1 hora, fazendo essa multiplicação aqui, nós temos 12 minutos. E isso está na letra E. Ok, pessoal? Então é uma questão bem tradicional, sempre cai questões que envolvem torneiras ou bombas. Tá? No caso de torneiras que estão enchendo ao mesmo tempo um tanque, a questão aqui fala que ele foi comprar uma bomba, não desinstalou a outra, instalou as duas ao mesmo tempo, e as duas bombas começaram a trabalhar juntas. Uma gasta em torno de 180 minutos e a outra 120 minutos para encher o mesmo tanque. Tá? Então, se fosse uma bomba, se fosse um problema de uma torneira que enche, a outra que esvazia, aí você ia colocar um menos aqui no meio, aqui, certo? Entre Q1 e Q2. E aí a fórmula iria alterar, certo? Mas no caso aqui, como elas estão puxando água, estão puxando um certo volume, então nós estamos considerando que é adição, está adicionando a eficiência das duas bombas. Ok? A questão bem simples e tradicional, não perca esse tipo de questão. Então vamos para a próxima. Outra situação interessante foi essa aqui do Instituto AOCP. A questão recente, ela não é 2024, é 2025, tá bom? A questão aqui é 2025, uma questão que caiu na prova de professores. Então a questão, ela diz o seguinte: Pedro e Davi estão disputando um prêmio em uma nova modalidade do atletismo. Eles iniciam a competição ao mesmo tempo, a partir da mesma linha de partida e correm em linha reta, em raias paralelas dispostas uma ao lado da outra, no mesmo sentido e com... Muito interessante isso aqui, ó, velocidades constantes, aquelas velocidades que não variam.
Sabe-se que a competição só acaba quando um deles estiver 50 metros à frente do outro. Sabe-se também que enquanto Pedro percorre 100 metros, então isso aqui, ó, Pedro, eu vou botar assim, Pedro, vou chamar de P, ele percorre 100 metros. Davi percorre 102 metros. Dessa forma, qual será a distância percorrida por Pedro até o momento em que a corrida se encerrar? E aí, professor, essa questão aí, como é que a gente inicia? Não dá nem para saber se é um problema de razão, se é uma proporção. O que é esse problema aí? Ele deu a distância que cada um percorre. Disse que a corrida só termina quando um estiver à frente do outro de 50 metros. Tá? Então, veja que a primeira coisa que eu posso fazer é uma relação entre as distâncias de Pedro e Davi. Então, eu posso escrever assim, ó. Eu posso botar a distância de Pedro sobre a distância de Davi. Botei Davi. Pagamento. Davi. Então, eu posso botar ao contrário? Posso Davi dividido por Pedro? Pode. Estou só fazendo uma relação entre as distâncias. Então, eu vou ter 100 para 102. Certo? Poderia até fazer o seguinte. Como aí vai dar uma fração, para a gente fugir de fração, a gente vai ficar com uma parte inteira, eu vou escrever ao contrário. Davi sobre Pedro. Eu vou ficar com 102 dividido por 100. Dividir por 100 é pular a vírgula 3 casas para a esquerda. Então, a vírgula está bem aqui, eu vou pular para cá, vai ficar 1,02. Bacana? Então, isso aí vai dar uma relação muito importante, tá? Que a gente vai utilizar esse resultado. Como ele disse, ele não disse quem está na frente, mas a gente sabe que Davi percorreu 102 e Pedro percorreu 100. Então, ele está mais veloz. Eu vou botar ele aqui, ó. Davi menos Pedro, a distância é 50. Tá? Porque ele está na frente, né? Ele percorreu uma distância maior do que Pedro. E aí eu posso tirar aqui essa relação D sobre P igual a 1,02. Eu posso tirar aqui Davi. Olha, veja que eu tenho um aqui embaixo. Uma igualdade de duas razões é o que a gente chama de proporção. Tá? Então eu posso ter aqui, multiplicar cruzado aqui, ó. Então, eu vou ter que D igual a 1,02 vezes P. Então, eu tenho que Davi percorreu 1,02 vezes mais que a distância de Pedro. Então, eu vou substituir aqui, ó. No lugar de D, eu vou botar 1,02P menos P, que é igual a 50. Fazendo essa conta aqui, eu vou ter 0,02P, que você tem um aqui, aqui na frente, né? 1 menos 1, 0. Então, vai ficar 0,02P igual a 50. Daí eu tenho que P é igual a 50 dividido por 0,02. Pessoal, vocês têm duas saídas aqui. Às vezes o aluno tem dificuldade em divisão de número
inteiro para um número decimal. Então, quando eu quero me livrar dessa vírgula, eu quero que essa vírgula pule 2 casas para a direita, vai ficar bem aqui, ó. Isso é a mesma coisa que multiplicar por 100. Então, vou multiplicar por 100 em cima, multiplicar por 100 embaixo. Daí, nós temos que P igual a, em cima vai ficar 50, 0, 0, 2 zeros, dividido. E aqui ele pulou a vírgula 2 casas, ficou 2. Então, dividindo aqui, nós temos 2.500 metros, é a distância que Pedro percorreu. Tá? A distância que Pedro percorreu, isso está na letra C. Tá? Então, a questão que, de início, você fica sem saber o que fazer, né? Mas como ele deu 2 distâncias, veja, ele deu 2 distâncias. E está dizendo que um vai estar na frente do outro 50 metros. Então, você está relacionando distâncias. Olha aí a palavra, relação. Você está fazendo uma relação de distâncias. Se você está fazendo uma relação de distâncias, você está calculando a razão. Tá? Então, vamos para a próxima questão. Então, você tem uma questão aqui do Instituto Cetro. Tá? A questão diz o seguinte: para preparar soro caseiro, dissolve-se 2 medidas rasas de açúcar e 1 medida rasa de sal. Tá? Então, 2 medidas de açúcar para 1 medida de sal. Isso aí já é uma razão, tá? A razão entre açúcar e sal num soro. Né? Para uma maior quantidade, se você tiver uma quantidade maior de açúcar e sal, você quer fazer uma proporção maior de soro, você vai utilizar o seguinte: a quantidade de proporção vai ser 3,5 de sal para 40 gramas de açúcar, dissolvidos em 1 litro de água. Tá? Então, se eu tenho 1 litro de água, eu vou ter 3,5 gramas de sal mais 40 gramas de açúcar. Certo, pessoal? Isso é a proporção para grandes quantidades de soro, em torno de 1 litro, né? Mas a questão está querendo saber quanto eu vou precisar de sal para apenas, eu tenho 700 mililitros. Eu vou dividir isso aqui por 1000, então vai dar, vou dividir por 1000, eu vou ter 0,7 litros. Veja que agora a quantidade de volume diminuiu. Então, eu vou querer saber quanto é que vai ser a quantidade de sal. Porque quando eu tenho 1 litro, eu preciso dessa quantidade aqui de sal. Só que agora eu diminui o volume. O volume agora é 0,7 litros. Então, como é que nós vamos descobrir isso? Então, vamos descobrir assim: você vai pegar a massa de sal, vai ser essa quantidade aqui, que 3,5 multiplicado por 0,7. Porque se fosse 1 litro, seria 3,5 gramas. Como agora eu tenho só 0,7, a proporção é essa. Eu vou ter que multiplicar a massa pelo 0,7. Fazendo essa conta aqui, vamos fazer essa conta aqui, ó. 3,5, 0,7, 7 vezes 5, 35, vão 3, 7 vezes 3, 21 e 3, 24.
aqui vai dar 0, 5 dá 0, 0 aqui, e aí nós temos duas casas aqui, vamos pular duas casas para a esquerda. Então, nós temos 2,45 gramas, letra A. Beleza, pessoal? Então, só podemos fazer por regra de 3 simples, poderia ser feito por regra de 3 simples. Como a gente ainda não viu esse estudo agora, na sequência, a gente ainda não deu regra de 3 simples, nós utilizamos apenas razão. No vídeo anterior, nós estudamos o que é uma razão. O que é uma razão? A razão é uma divisão de dois números ou de duas grandezas. Então, proporção é uma igualdade de duas razões. Então, eu tenho duas razões e vou igualar. Certo? Então, para entender bem, vamos resolver essa questão bem aqui. Ó. A questão da OACP. Então, a questão diz o seguinte. Admita que a razão entre a área livre, isso aqui é a primeira grandeza, então vamos chamar de área livre, AL. Razão entre a área livre e o número de alunos, vou chamar de A, o número de alunos. Aqui é o número de alunos de uma escola seja 5 metros quadrados, então você vai escrever aqui, ó, 5 metros quadrados para 2 alunos. Então, a cada 2 alunos eu tenho uma distância entre eles, uma área entre eles de 5 metros quadrados. Caso uma escola tenha, olha só, essa aqui é a área da escola, então você escreve aqui, ó, em cima. 2.000 metros quadrados. Então, você vai botar aqui 2.000 metros quadrados. Tá? E a quantidade de alunos eu vou chamar de A. Certo? Então, agora você tem aqui uma igualdade. Tá? Se você olhar para essa parte aqui, ó, você tem uma igualdade de duas razões. Tá? A razão é área sobre alunos. Então, eu tenho aqui duas razões, eu posso aplicar a propriedade fundamental das proporções, que é o multiplicar cruzado. Eu vou multiplicar esse por esse e esse por esse. Produto do meio igual ao produto dos extremos. Então, nós vamos ter 5 vezes A igual a 2 vezes 2.000. Então, A vai ficar 4.000 dividido por 5. Eu posso cortar aqui as medidas de área, vai sobrar alunos, tá? A quantidade de alunos. Então, 4.000 dividido por 5 dá 800 alunos. Professor, essa questão caiu em concurso? Caiu em concurso. Cai. Se você pegar as provas CETAP, pegar as provas dessas bancas, Consulplan e as demais, sempre caem questões de proporção desse nível aqui, tá bom? Então, isso aí nós temos na letra C. Então, proporção é uma igualdade de duas razões. O próximo conteúdo que nós vamos estudar, regra de 3 simples, nós vamos utilizar bastante essa ideia de proporção, tá? Então, vamos falar agora de regra de 3 simples. Professor, o que é uma regra de 3 simples? Uma regra de 3 simples é um método matemático para você resolver problemas que envolvem grandezas diretamente e grandezas inversamente proporcionais. A maioria dos problemas de matemática, de física e química, você utiliza problemas envolvendo regra de 3 simples. Tá? Então, esse conteúdo não é importante só para concurso. Esse conteúdo é importante para você fazer estudo dessas áreas que eu te falei anteriormente. Tá? Então, nós temos aqui que regra de 3 simples é uma técnica que geralmente envolve duas grandezas. Tá? Então, o importante aqui na definição é você ver que nós vamos envolver duas grandezas. Tá? Elas podem ser diretamente
ou inversamente proporcionais. Tá? O interessante é que você tem duas grandezas e tem 4 valores. 2 para a primeira grandeza e 2 para a segunda grandeza. Desses 4, 3 valores são conhecidos e um valor é desconhecido, que é o que nós estamos querendo achar. Tá bom? Então, o que é uma grandeza diretamente proporcional? Uma grandeza é diretamente proporcional quando o aumento em uma vai acarretar também um aumento na outra, na mesma proporção. Ou uma redução na primeira vai ocasionar uma redução na segunda, na mesma proporção. Então, eu coloquei de uma forma bem direta aqui para vocês, que são aquelas que variam no mesmo sentido. Ou seja, se uma aumenta, a outra também aumenta. Ou, se uma diminui, a outra também diminui, na mesma proporção. Tá bom? Isso aí são grandezas diretamente proporcionais. Então, vamos entender esse problema bem aqui. Ó. Eu tenho 5 laranjas. 5 laranjas, eu vou botar aqui, ó, laranja, preço. Então, eu tenho 5 laranjas custando R$10. Quanto custarão? Veja que eu aumentei o número de laranjas. Então, se eu aumentei o número de laranjas, o valor em dinheiro também vai aumentar. É claro, eu vou ter mais laranjas. Então, aumentou o número de laranja, vai aumentar o valor em dinheiro. Tá? E aí, nesse caso, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Então, a dica que eu dou para vocês é que quando as grandezas são diretamente proporcionais, você multiplica cruzado. Então, vamos multiplicar cruzado. Vai ficar 5 vezes x igual a 15 vezes 10. Então, x vai ser a operação inversa da multiplicação, que você tem um x multiplicando o 5, então ele vem dividindo. Então, vou ter 150, que é 15 vezes 10 dividido por 5. Isso aqui vai dar 30. Ok? Então, nós temos 30 laranjas. Professor, dá para fazer de cabeça? Dá. É só dividir. Ó. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 15, 30. Eu usei uma igualdade aqui de 2 razões e dei a técnica para vocês. Diretamente proporcional, você multiplica cruzado. Vamos para a ideia de inversamente proporcional. Então, elas variam em sentidos opostos. Ou seja, se uma aumenta, a outra diminui, na mesma proporção. Então, eu tenho aqui a questão de, eu tenho aqui pedreiros e tenho dias. Então, se 3 pedreiros levam 10 dias para construir um muro, quantos dias, vou botar x aqui, quantos dias levarão 6 pedreiros? E agora a gente tem que ver se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Veja que 3 pedreiros vão levar 10 dias. Vamos supor que todos os pedreiros aqui tenham a mesma competência, né? Eles vão dar a mesma eficiência do trabalho. Só vai mudar a quantidade de dias. Eu tenho 3 dias, 10 dias, 3 pedreiros. Se eu aumento o número de pedreiros, vou ter mais pessoas trabalhando. Então, a quantidade de dias vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir. Por quê? Porque eu tenho mais pessoas trabalhando, considerando que eles estão trabalhando na mesma eficiência, que não tem um mais preguiçoso do que o outro, estão trabalhando na mesma eficiência. Então, se eu tenho mais pedreiros, eu vou ter uma quantidade de dias menor. Então, essas duas grandezas aqui são inversamente proporcionais. E quando são inversas, a gente vai multiplicar reto. Então, vai ficar assim, ó, 6x, 3 vezes 10. Então, x vai ficar 30, dividido por 6, isso aqui vai dar 5 dias.
Só dava para fazer de cabeça, não dava, ó. Se eu tenho aqui, veja aqui a quantidade de pedreiros aqui, a metade, né? Então, eu vou ter a metade dos dias. Eu tenho aqui, ó, 3 pedreiros na primeira situação e tenho 6. Então, 3 dividido por 6 vai dar 1/2 vezes 10 dias, vai dar o próprio 5. Você faria de cabeça a questão, tá bom? Então, isso aqui é só um exemplo para a gente trabalhar essa ideia de regra de 3 simples. Tá bom? Vamos lá. A próxima questão. Vamos para frente. Essa questão aqui é questão recente, né? 2021, pode se considerar recente. Então, vamos ver como é que essa questão aqui a gente pode utilizar o que a gente estudou. Tá? Então, a gente tem assim, uma metalúrgica produz 1.200 kg de certo metal. Então, vou botar aqui metal. Vai dar 1.200. É o metal que está dado em quilogramas. São produzidos em dias. 3 dias. Sendo assim, considerando-se a mesma produção por dia, ao todo, quantos quilos? Pessoal, não é quilos, é quilogramas, tá? Eles botaram quilos aqui. É X. Quantos quilogramas desse metal a metalúrgica vai produzir em 7 dias? Pronto. Como vimos anteriormente, as grandezas podem ser diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos ver aqui. Se eu aumento o número de dias, o que vai acontecer? Eu vou ter mais peças produzidas ou menos peças produzidas? Vou ter mais peças, porque eu vou ter mais dias, vou ter um prazo maior para produzir mais peças, porque está dizendo aqui na mesma nível de produção por dia. Então, vou ter mais. Essas grandezas são diretamente proporcionais, porque eu aumentei o número de dias, eu vou aumentar o número de peças. Então, se é diretamente proporcional, o macetinho aqui é multiplicar cruzado. Tá? Eu vou até botar aqui, ó. Diretamente proporcional, você multiplica em x. Inversamente proporcional, você multiplica em linha reta. Tá? Então, aí você vai ficar 3x, 7 vezes 1.200. Pessoal, em concursos, a gente tem que ser o mais prático possível. Tá? Então, veja que aqui está multiplicando, eu vou botar aqui dividindo. E aí, eu não sei como vocês vão fazer a conta, mas eu vou fazer assim, eu vou dividir logo isso aqui que dá para dividir, ó. Então, vai ficar 7, vou ter aqui 400, daí nós temos 2.800 quilogramas. Letra P de bola. Ok? Então, diretamente proporcional, as duas grandezas aumentam no mesmo sentido, ou aumentam ou diminuem. Elas variam no mesmo sentido. Tá? Então, vamos para a próxima. Duas engrenagens estão... Isso aqui é uma questão recente da OCP. Tá? Diz o seguinte, 2 engrenagens estão acopladas e funcionam ininterruptamente, quase não sai a palavra, sem falhas e perfeitamente encaixadas de modo que a transmissão de movimento se dê pelo contato entre as engrenagens. Tá? Isso aqui ele está dizendo que as engrenagens elas têm contato aqui dente a dente. Ó. Uma gira num sentido, a outra gira em sentido oposto. Uma gira e transfere movimento para outra engrenagem. Tá? Sabe-se que uma das engrenagens ela tem a engrenagem 1, ela vai ter 45 dentes. Dentes são esses detalhezinhos aqui, ó, certo? Tem
45 dentes, enquanto a outra engrenagem já tem apenas 27 dentes, né? Então, 27 dentes. Certo. Ok. Então, considerando tais informações, quantas voltas a engrenagem menor, a menor é essa aqui, ó, chama de X. Quantas voltas a engrenagem menor vai dar, estará completando no instante que a maior completar, a maior vai completar 60 voltas. Tá, aqui é o número de voltas. Tá? Resta-nos agora saber se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Aqui a gente vai precisar de um conceito, que é o conceito de frequência. Frequência é o inverso do período. Tá? É o inverso do período. Então, o que é frequência? É o número de voltas em numa unidade de tempo. E o período é a quantidade de tempo que ele vai dar uma volta. Então, ele deu uma volta, então esse tempo mínimo para uma volta a gente chama de período. Veja que são grandezas inversamente proporcionais. Ó. O número de voltas, quanto maior o número de voltas, maior vai ser o período. Tá? Então, veja que a polia maior ela tem uma inércia maior, então ela vai levar mais tempo para dar uma volta completa. Tá relacionado com o peso dela. Então, veja que não é uma questão envolvendo só raciocínio matemático. Para resolver essa questão, você precisa um pouquinho do raciocínio físico. Tá? Então, veja que, para nós aqui, essas duas grandezas, dentes e número de voltas, são grandezas inversamente proporcionais, pelo que eu acabei de falar. Então, se é inversamente, eu vou multiplicar em linha reta. Essas duas grandezas aqui são inversamente proporcionais. Certo? Então, vamos multiplicar em linha reta. Tá? Vamos multiplicar em linha reta aqui assim. Ó. Então, vai ficar 27 vezes x igual a 45 vezes 60. X é igual a 45 vezes 60 dividido por 27. Fazendo essa conta aqui, nós vamos ter 45 vezes 60, que vai dar 30, vão 3, 24, 27. Você vai ter 2.700 em cima, embaixo 27. Isso aqui vai dar 100 voltas. Letra E. Bacana? E aí, o que acharam da questão? Simples, né? Então vamos para a próxima. Aí vocês vão logo memorizando. Problemas que envolvem dentes de engrenagem, você já sabe que são grandezas inversamente proporcionais, você vai multiplicar em linha reta. Então vamos para a próxima questão. Outra questãozinha. Em uma certa fábrica produz, eu vou botar peças, 300 peças, e o tempo 8 minutos. Aqui é dado em minutos, e aqui é peças. Em 8 horas, veja que agora eu tenho minutos e tenho horas, tá? Eu vou botar aqui, eu vou transformar horas para minutos. Então, 8 horas vai dar 8 vezes 60, vai dar 6 vezes 8, 48, 480 minutos. Então, vai dar 480 minutos. Quantas peças nós vamos ter? X peças. Então, veja que o tempo
e a quantidade de peças são diretamente proporcionais. Se eu aumento o tempo, eu vou ter mais tempo para fazer mais peças. Então, multiplicar cruzado. Então, vai ficar 8x igual a 48, ou 480 vezes 300. Então, x vai ficar 480 sobre 8 vezes 300. Aqui, vou ser logo esperto. 48 dividido por 8 dá 6. Então, aqui vai dar 60 vezes 300. Então, aqui vai dar 18.000 peças. Letra D de dado. Ok? Conquiste a sua aprovação com a AM Concursos. Quer garantir a sua vaga no serviço público? A AM Concursos tem a metodologia certa para te levar à aprovação com materiais atualizados, focados no edital, além de aulas com professores especializados, além de simulados para testar o seu conhecimento, e suporte e acompanhamento até a sua aprovação. Não deixe o seu futuro para depois. Comece sua preparação agora e conquiste a estabilidade que você merece. Fale conosco e inicie a sua jornada rumo à aprovação. Olá, concurseiro, concurseira. Sejam todos bem-vindos ao AM Concurso. Eu sou o professor Márcio Pereira e hoje iremos estudar porcentagem. Então, o que é porcentagem? Porcentagem, a ideia de porcentagem é que numa razão que a gente estudou, que a razão é uma comparação de dois números, de duas grandezas. O número que vem em cima, o numerador, nós chamamos de antecedente, e o número de baixo nós chamamos de consequente. Aqui para porcentagem, o consequente é sempre 100, certo? Eu quero comparar alguma coisa sempre com a quantidade 100. Daí a ideia de porcentagem, ou seja, por 100. Certo? Então a ideia é a seguinte: é uma maneira de comparar partes de um todo. É como dividir algo por 100 partes iguais e dizer quantas dessas partes estamos considerando. Vamos citar o seguinte exemplo. Dizer que 25% de algo é o mesmo que 25 a cada 100. É muito útil para cálculo de proporções, cálculo de descontos, taxas e crescimento. Então a ideia é o seguinte: imagine uma sala de aula com 100 pessoas. Se 100 pessoas dessa sala, eu tenho 20 homens, então eu tenho 20 por 100, ou seja, 20 a cada 100 pessoas. Então tem 20%. Como é que nós vamos calcular? A gente pode calcular utilizando a regra de 3 simples, tá? Como a gente viu no vídeo passado. Mas nós vamos usar uma técnica rápida, porque em concurso a gente não tem muito tempo em concurso. O tempo em concurso é um tempo bem escasso. Então nós vamos aprender da seguinte forma. O que é 30%? É 30 a cada 100. A palavra de, aqui o de, nós vamos trocar pelo vezes. 1.200. E aí a gente corta esses dois zeros com esses dois zeros e nós vamos ficar com 30 vezes 12. Tá? Então nós vamos ter 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3 e um zero aqui. Então 30% de 1.200 é 360. Tá? Então vamos calcular 25% de 1.300. Então vamos ter 25 a cada 100. O de a gente vai botar vezes 1.300. Cortar aqui dois zeros, e vai ficar com 25 vezes 13. Tá? 25 vezes 13. Então, vamos fazer aqui 25 vezes 13 aqui rapidinho. Vamos ter 325. Tá? Agora, vamos pegar essa mesma ideia e vamos aplicar em aumento. Tá? Toda vez que eu tiver uma quantidade, já é 100%. Por exemplo, eu tenho 20 pessoas, então eu já tenho 100%, 20 pessoas. Agora, o que eu quero? Eu quero calcular um aumento. Então, o aumento, o nome já está dizendo, eu vou adicionar a porcentagem ao 100% que eu já tenho. Pois eu não entendi. Então, vamos ver aqui. Meu salário, está aqui meu salário, R$ 1.200. Em abril,
houve um aumento de 15%. Então, o salário que eu tinha já era 100%. E houve um aumento. Então, eu tenho aqueles 100% adicionado para aqueles 15%. Então, eu vou ter 115%. Eu vou fazer aqui a continha aqui, ó. Eu tenho 100% adicionado de 15%. Então, eu vou ter 115%. Agora, a ideia é aquela ideia anterior. É só pegar 115 dividido por 100. Dividir por 100 é passar a vírgula para a esquerda. Então, eu vou ter 1,15. Então, eu vou calcular 1,15 vezes o 1.200. Tá? Então, aqui eu vou ter só multiplicar 1,15 por 1.200. Então, vamos ter 1.380 é o valor do meu salário. Se eu quiser saber quanto foi o aumento, é só subtrair esse valor, 1.380, de 1.200. Tá? Então, isso aqui já é o valor com o aumento. Veja como é simples. Se o aumento fosse 25%, seria 125. E assim por diante. Agora, nesse problema aqui, ele já disse que meu salário com aumento é esse. Tá? 25%, quer dizer assim, meu salário com um aumento de 25% é 3.125. Qual é o meu salário sem o aumento? Agora eu estou querendo tirar o aumento. Então você vai fazer o seguinte, vai ficar 100 mais 25, vai dar 125%. 125 é 125 dividido por 100, isso aqui vai dar 1,25. Então, 1,25 do valor que eu tinha sem o aumento vai dar esse valor com aumento. Então, o valor vai ficar 3.125 sobre 1,25. Aqui uma forma de fazer é multiplicar por 100 em cima e embaixo, e aí você faz a conta. Tá? Para ganhar tempo, eu vou fazer logo aqui. Vai ficar 3.125 dividido por 1,25. Tá? Então, vou dar 31,25 dividido por 1,25. Vai dar 2.500, era o meu salário antes do aumento. Tá? Então, vamos agora, que a gente já sabe calcular, vamos aplicar essa ideia para resolver questões de concurso. Carlos comprou uma caixa de chocolate e comeu 6 bombons. Tá? Então, 6 bombons ele comeu. Ele percebe que tinha comido exatamente 30% do total. Então, isso aqui equivale a 30%. Quantos bombons ele tinha inicialmente? Então, inicialmente, é 100%. É X. Vamos fazer por regra de 3 simples essa. Tá? Aqui você vai multiplicar cruzado. Então, vai ficar 30 vezes X igual a 6 vezes 100. X vai ficar 6 vezes 100 sobre 30. Corta aqui, vai ficar 20 bombons. Certo? Tinha 20 bombons antes. Sempre a quantidade total é o 100%. Tá bom? Beleza? Então vamos para a próxima questão. Outra questãozinha bem interessante. Ela diz o seguinte: Henrique realizou uma análise minuciosa de seus gastos mensais e conseguiu categorizar em 3 grupos principais: aluguel, contas e alimentação. Seu salário mensal, o salário mensal dele é de
R$ 2.000. Ele gastou 45% desse valor em aluguel. Então, aluguel, 45%. Então, 45 dividido por 100 de 2.000. Corto 2 zeros aqui, fica 45 vezes 20. 2 vezes 45 dá 90, R$ 900 ele destinou a aluguel. Tá? Beleza? Desse valor, 45 para aluguel. Gastou 600 com contas. Então, com contas, foi R$ 600. Então, aqui ele já vai ter um total de 900 mais 600, 1.500. Tá? 1.500 ele gastou com aluguel e contas. Sabendo que disso, assinalar a alternativa que apresenta o valor que Henrique gastou com alimentação. Então é só pegar a diferença. 200 menos 1.500. Vai dar R$ 500. Foi para alimentação, letra B de bola. A questão B maneira, utilizando a técnica de cálculo de porcentagem. Então vamos para a próxima questão. Certo dia em uma loja entraram um total de 200 clientes. 45 eram homens, dos quais 2/3 usavam óculos ou usavam relógios. E 55% são mulheres, e dessas mulheres 30% usam relógio. Então é correto afirmar que o total de clientes que estavam na loja usavam relógio. Então ele quer saber o total de pessoas que usavam relógio. Vai começar assim, vou pegar os 200, eu vou calcular 45%, 45 sobre 100 e 200. Aqui nós vamos cortar, vamos ter 90 clientes, homens. Eu tenho 90 homens. 2/3 desses homens usam relógio. Então, vou usar aqui, relógios. Vai ser 90 vezes 2/3. Então, 2/3. Vou ser multiplicação aqui por fração. Então, eu vou dividir 90 por 3, dá 30. Vezes 2 vai dar 60. Então, daqueles 90 homens, somente 60 usam relógios. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou calcular 30% das mulheres, porque eu já tenho quantidade de homens. Então, eu vou tirar dos 200... eu não vou tirar os 55%, não. Eu vou pegar 200, vou tirar 90, dos 90 vai dar 110 clientes, tá? São mulheres. Agora sim, eu vou calcular os 30% disso. Então, vai ficar 30 sobre 100 vezes 110. Eu vou cortar esse zero com esse zero, vou cortar esse zero com esse zero, vai dar 33. Então, eu tenho que usam relógio, eu tenho 33 mulheres e 60 homens. Então, o total vai dar 60 com 33, vai dar 93 pessoas usam óculos. Isso está na letra D de dado. Vamos para a próxima questão. Então, a próxima questão, ela pega mais ou menos esse mesmo raciocínio, tá? Ela diz o seguinte:
O aumento recente da inflação no país e no mundo, as empresas fabricantes de produtos alimentícios, para tentar disfarçar os aumentos dos preços de seus produtos, têm mantido o preço e diminuído a quantidade. São espertinhos, né? Então, estão maquiando da seguinte forma: estão deixando o preço para dizer que não está aumentando, mas estão diminuindo a quantidade de produtos. Esperteza, né? Isso aí. Se certa embalagem continha 500 gramas do produto e era vendido por R$10, passou a ser vendido pelo mesmo valor, porém, eu tenho agora 400 gramas, quer dizer, diminuiu 100 gramas, mas o preço continuou o mesmo. Diante disso, qual o aumento percentual? Qual esse tipo de questão aqui? É bem simples, galera, mas só que é um tipo de problema interessante que trabalha com uma coisa do dia a dia. Isso daqui acontece sempre, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a quantidade, eu vou pegar o dinheiro, vou pegar o preço, tá? Eu vou pegar o preço dividido pela quantidade em quilogramas. Quilograma não, em gramas. Tá? Vou dividir preço por gramas, para saber a razão. Então, vou pegar os R$10 e dividido por 500 gramas. Então, eu vou ter aqui, ó, vou dividir 1 por 50. Vou ter 1 por 50. Aqui eu vou ter reais por grama. Isso aqui vai dar quanto? 1 dividido por 50, vou fazer essa conta bem aqui, dá 0,2. Tá? Certo? 0,2 reais por grama. Então, 2 centavos por grama. Tá? É o preço aí. Vou fazer a mesma coisa aqui com o outro aqui. Vou pegar os R$10 e vou dividir por 400. Isso aqui vai dar 1 dividido por 40. Isso aqui, se não me engano, dá 0,25. 1 dividido por 40. Isso aí, 0,025 reais por grama. Agora, para saber o aumento percentual, eu vou pegar a diferença desses valores, certo? E vou dividir pelo preço inicial. Sempre assim. Você quer saber quanto um produto aumentou? Você pega o valor final, subtrai do inicial, você tem a diferença, e aí você divide pelo valor de início, quanto era antes. Aí multiplica por 100% e você tem a taxa de aumento. Então, fazendo essa conta aqui, nós vamos ter 0,005 sobre 0,02. Fazendo essa divisão, você tem 0,25 vezes 100, você vai ter 25%, é a taxa de aumento. Pessoal, toma muito cuidado, esse tipo de questão aqui cai sempre em prova. Questões de porcentagem, eles sempre dão o preço dos dois produtos e pede a taxa de aumento ou a taxa de desconto. Se aumentou, você pega o valor final menos o inicial e divide pelo valor inicial, você tem a taxa de aumento. Se diminuiu, você pega o valor final pelo inicial, que vai dar negativo, né? Você pega um valor absoluto, pega o valor positivo e divide pelo valor inicial, você tem a taxa de desconto, ou aumento ou de desconto. Tá? Então vamos para a próxima questão. Olha só, esse tipo de questão aqui, caiu aqui na prova da Consulplan. Em uma certa cidade, a tarifa da passagem de ônibus aumentou.
de 2,50 para 2,85. Você pega a diferença desses dois valores. Tá? 5 menos 0 dá 0, 8 menos 5 dá 3, 2 menos 2 dá 0. Então, você tem 0,30 dividido pelo valor inicial. Tá? Então, você vai ter 35 dividido por 250, né? Então, vai ficar 0,35 dividido por 2,50. Você vai ter 0,14. Vezes 100%, você tem 14%. Tá? E o último tipo de questão, tá? Nós vamos encerrar com essa questão de 2 aumentos sucessivos. Tá? Quando você tiver 2 aumentos sucessivos, você vai multiplicar esses valores com o aumento. Tá? Então, o primeiro aumento aqui, ó, é 5%. Então, 100 com aumento de 5, eu tenho 105%. Aí nós temos 60 com aumento de... Eu tenho 100% com aumento de 6, vai dar 106%. Então, aqui eu tenho 105 sobre 100, vai dar 1,05. E esse aumento aqui vai dar 106 sobre 100, vai dar 1,06. Então, eu vou multiplicar 1,05 por 1,06. Tá? Isso aqui você multiplica sem as vírgulas, multiplica os dois valores, 105 por 106, e depois pula a vírgula 4 casas para a esquerda, porque aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2. Fazendo isso, vocês vão encontrar o seguinte, vocês vão encontrar 1,113, tá? Aí você tira o 1, né? Você vai ficar 0,113, certo? Tira o 1, né? Que o 1 é o inteiro. Então, multiplica por 100%, você vai ter 11,3%, que vai dar letra D de dado. Se fosse 3 aumentos, multiplicaria tudo, multiplicaria os 3, né? Faz a conta final e tira o inteiro. Tira o inteiro e multiplica por 100%, você tem a taxa de aumento. E aí, o que é que você achou? Tá? Continue treinando, faça bastante questões. Você só vai atingir 100% do rendimento se você resolver questões. Nesse nível que nós estamos trabalhando, no nível que cai na sua banca, ok? Então, te vejo no próximo vídeo. Conquiste a sua aprovação com a AM Concursos. Quer garantir a sua vaga no serviço público? A AM Concursos tem a metodologia certa para te levar à aprovação com materiais atualizados, focados no edital, além de aulas com professores especializados, além de simulados para testar o seu conhecimento, e suporte e acompanhamento até a sua aprovação. Não deixe o seu futuro para depois. Comece sua preparação agora e conquiste a estabilidade que você merece. Fale conosco e inicie a sua jornada rumo à aprovação.